Amém? Graça e paz, igreja. Boa tarde, boa noite, já iniciando a noite aqui nesse domingo. Ficamos felizes em mais uma vez estar aqui, escutando a voz do Senhor e podendo ajudar na sua obra. Estamos já em intercessão e peço que a igreja continue em oração pela vida do nosso pastor Márcio, que está nos assistindo agora. Deus abençoe tua vida. Eu liguei para ele pouco antes de vir. E nós estamos orando por ele para Deus o visitar e melhorar a saúde dele, para ele já estar junto conosco aqui no nosso próximo encontro. Amém? Meus irmãos, queria pedir para todo mundo levantar a mão comigo e repetir comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Maravilhoso, conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, toda honra, toda glória, somente a Ele, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Ezequiel capítulo 1, versículo 10, o irmão Léo aí já colocou aqui, já projetou. Amém? Ezequiel capítulo 1, versículo de número 10. E a forma dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi, e também todos os quatro tinham o rosto de águia. E você diz amém. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu te peço, Pai, sabedoria. Eu te peço, ó Pai, que o homem que está aqui suma, que só a Ti, Pai, transpareça toda honra e toda glória, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, o que Tu quer nos dizer, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço crendo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu vim perguntar para vocês por que tem 4 evangelhos na Bíblia? Por que há 4 evangelhos? Os evangelhos, eles vêm para contar as boas novas de Jesus Cristo, e eles, na sua maioria, eles são uma narrativa, tá certo? Do que é a história de Cristo, Mas a gente vê, irmão Mateus, mas a gente vê o milagre de Jesus dos pães e dos peixes no evangelho, no outro e no outro. A gente vê um versículo quase igual no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Mas por quê? Então, por que são 4? Um só não já serviria? Por que são 4 evangelhos? Meus irmãos, são 4 evangelhos, primeiro porque cada um retrata Cristo de uma maneira um pouco diferente. Tá certo? E eu queria lhes dizer que nos tempos apostólicos existiam 4 grupos, tá certo? 4 classes muito importantes naquela época: os judeus, os romanos, os gregos e a posteriori, após Atos 2, a igreja. Então, meus irmãos, eu quero te dizer que cada evangelho que foi escrito é direcionado para um povo diferente, tá certo? Então vamos lá, quais são os 4 povos? Repitam comigo: os judeus, os romanos, os gregos e a igreja. Meus irmãos, Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Meus irmãos, o que eu quero te dizer hoje é que Jesus, Ele veio, Ele morreu por mim e por você que está aí. Ele veio para morrer por todos. Não foi só pelos judeus. Ele veio por todos. Jesus veio pelos brancos, Jesus veio pelos negros, Jesus veio pelos altos, pelos baixos, pelos índios. Jesus veio pelos orientais, pelos ocidentais. Jesus veio, meus irmãos, pelos ricos, pelos pobres. Jesus veio pelos homens, pelas mulheres. Jesus veio entregar sua vida por todos nós. Agora em João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
Filho unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele, pronto. Então, para você ter a vida eterna, você tem que crer no sacrifício de Jesus Cristo. Mas ele veio para todos, mas você tem que crer para ter a vida eterna. Amém? Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Qual o propósito então, irmão Mateus, do Evangelho? Qual o maior propósito do Evangelho? Jesus pregava um reino, meus irmãos, um reino espiritual e um reino futuro. Jesus não veio aqui pregar reino da prosperidade não, viu? Como muitos, que todo dia eu vejo, eu digo porque todos os dias eu vejo, que muitos estão pregando por aí. Jesus não veio pregar um reino político, Jesus não veio pregar um reino sobre coisas materiais. Jesus veio pregar um reino espiritual e um reino futuro, onde ele virá. O propósito principal, meus irmãos, do Evangelho é a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então vou logo dizer aqui para vocês, igreja nenhuma salva, pastor nenhum salva, padre nenhum salva, tá certo? Santo nenhum salva. O único que salva é Jesus Cristo. Amém? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, em Mateus 22, versículos 41 e 42. Mateus, o irmão Léo já prontamente já está aqui no ponto de Mateus capítulo 22, versículos 41 e 42. Depois vocês vão entender porque que eu li aquele versículo estranho de Ezequiel. A gente vai chegar lá no final da palavra, tá? Vamos lá, amém? E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós de Cristo? Olha, ele está perguntando aqui: quem é Jesus para ti, para os fariseus? De quem é filho? Eles disseram-lhes: de Davi. Vou repetir: quem pensais vós de Cristo? Quem é Jesus, irmão? Os fariseus, naquela época, quando perguntou isso para eles, sabe o que eles disseram? Esse aí é o que come com os publicanos. Esse aí é que anda com os pecadores. Esse aí é que acolhe as prostitutas. É verdade, meus irmãos. E nós nos alegramos e a nossa esperança está nisso, porque nós somos pecadores. E é porque Ele ama os pecadores que nós temos essa esperança hoje. Amém? Os fariseus chegaram e falaram: não é Ele que salva, por que Ele próprio não se salva? Por que Ele está preso nessa cruz? É verdade. Mas Ele não podia descer da cruz, meus irmãos, porque se Ele descesse da cruz, todos nós desceríamos direto para o inferno. Então, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui que é de Deus. Aleluia. Jesus não desceu da cruz por nós. Então, quando você estiver passando um momento difícil, não desça da tua cruz, permaneça da tua cruz. Não desça. Isso não estava nem programado não, meu irmão, mas hoje eu vim como profeta de Deus e eu vou falar. Amém? O centro de seus ensinamentos era a fé. Mateus, sabendo que os judeus esperavam pela vinda do Messias, ele tinha que trazer um evangelho voltado principalmente para os judeus, meu irmão. O evangelho de Mateus, ele veio para o povo judeu principalmente. Nada melhor do que um próprio judeu escrever. Por mais que Mateus, a gente sabe da história dele, né? Como cobrador de impostos, tá certo? Mas a principal revelação de Cristo no Evangelho segundo Mateus é que Ele é o Messias, Ele é o prometido, Ele é a confirmação da promessa do Antigo Testamento. Ele confirma a lei do Antigo Testamento que os judeus tanto esperavam, tá? Então é muito importante, meus irmãos, que tivesse essa comprovação para que eles crescem, que Ele era o Messias, que Ele era o Filho de Deus. Então a principal revelação que tem no Evangelho de Mateus é como Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é raiz de Davi. Meus irmãos que já leram os 4 evangelhos, perceberam que o único evangelho que começa com a genealogia de Jesus é o Evangelho de Mateus. Nenhum evangelho apresenta a genealogia de Jesus. Agora o Evangelho de Mateus
Irmão, Mateus capítulo 1, versículo 1, por favor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, e eu paro por aqui. Meus irmãos, ele descreve toda a genealogia de Jesus, até chegar em Jesus, mas para mostrar para os judeus, meus irmãos, que ele era o prometido, que ele era quem estava profetizado no Antigo Testamento, que ele veio para cumprir a lei. Os judeus, meus irmãos, para eles eram muito confusos, eles eram um povo escolhido, agora é para todo mundo, tá certo? Agora mudou o significado da lei, a lei agora é Jesus, tá certo? O templo agora está em ruínas, tá certo? Depois de Atos 2, o templo que era físico se tornou nós somos o templo e morada do Espírito Santo agora. Então, para os judeus é muito difícil eles entenderem, era muito confuso. Então, tinha que ter uma revelação de Cristo voltada para eles, para que o Evangelho alcançasse todos. Como eu lhe falei aqui, Jesus veio por mim, veio por você, todos que estão aqui, independente da cultura, independente se é homem, se é mulher. Jesus veio e morreu por todos. Quem é Jesus? Eu fico pensando, a gente leu o versículo lá de Mateus, né? Que pensais vós de Cristo? Que pensais vós de Cristo, Caifás? Já pensaram? Já pararam para pensar? O Caifás lá dizendo, ele blasfema, ele diz ser o Filho de Deus, né? E é verdade, ele é o Filho de Deus, meus irmãos. Ele é o Filho de Deus e ele virá entre as nuvens com a sua gloriosa luz, e todos nós veremos e ouvimos, e vamos glorificar o nome dele, pois subiremos com ele, amém? Que pensais vós de Cristo, Pôncio Pilatos? Que pensais vós de Cristo? O que foi que Pilatos disse, meus irmãos? Eu não achei nele crime algum. Eu não achei nele crime algum. E é verdade, meus irmãos. Jesus não cometeu nenhum crime. Jesus não infringiu a lei. Jesus não perseguia o reino de César. Jesus não cometeu nenhum pecado. Jesus não transgrediu a lei. Mas mesmo assim veio para cumprir o propósito. Que pensais vós de Cristo, mulher de Pilatos? Que pensais vós? Sabe o que ela disse? Ela disse assim, não te envolvas com este justo. Diz para Pilatos, não te envolvas com este justo. Até ela, meus irmãos, sabia que Jesus era justo. Até ela, meus irmãos, sabia que Jesus não tinha cometido crime algum. Sabia que Jesus não tinha cometido nenhum pecado. É verdade, Jesus não cometeu nenhum pecado. O leão, meus irmãos, era o símbolo da tribo de Judá, tá certo? E é por isso que, como no Evangelho de Mateus, ele está revelado como leão da tribo de Judá. Aí a gente começa a entender o versículo de Ezequiel. Você lembra que eram 4? Rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia e o rosto de... Então, meus irmãos, aqui já aparece o leão. Já aparece o leão, porque era o leão da tribo de Judá. Aquele versículo era uma visão profética dos 4 evangelhos, tá? E eu vou te mostrar aqui hoje, amém? Então, o Evangelho de Mateus, meus irmãos, principalmente nos tempos apostólicos, o povo destinado para esse Evangelho eram os judeus. A revelação principal deste Evangelho era Jesus como Filho de Deus, o Messias, o Filho de Davi, o descendente de Abraão, tá certo? E a figura é o leão da tribo de Judá. O Evangelho de Jesus, segundo Marcos, é o mais antigo. Aí é engraçado porque nós, como a gente abre a Bíblia, a gente tende a pensar que o primeiro livro é o que primeiro foi escrito, né? Mas o primeiro evangelho a ser escrito por volta de 50 depois de Cristo foi o evangelho de Marcos, segundo Marcos, tá certo? E é o menor, tá? Aí você me pergunta, mas quem é Marcos? Os irmãos lembram de Marcos na Bíblia? Marcos era um discípulo de Jesus, ele caminhou com Jesus, ele viveu com Jesus? Não. Marcos provavelmente aceitou Jesus e entendeu o chamado dele na vida cristã
após Atos 2, tá? Mas lá no livro de Atos e em outras cartas de Paulo, mostra que ele é filho de Maria, que é parenta próxima de Paulo e Barnabé. Então, Pedro e Barnabé. Então, meus irmãos, ele provavelmente conseguiu ter as histórias de Jesus e tudo, a fonte de informação para escrever o Evangelho, claro, também pela inspiração do Espírito Santo, mas a fonte de informação também foi por meio de Pedro, por meio de Barnabé. Também ele esteve com Lucas, quando a igreja começou a se formar, quando a igreja estava sendo reuniões de casa em casa. Quem é Jesus? Marcos, ele escreveu, meus irmãos, o Evangelho principalmente voltado para os romanos. Por quê? O povo romano, meus irmãos, era um povo que tinha um ideal de poder e de serviço. Vamos lá, de poder e de serviço. Então, no Evangelho de Marcos, a principal revelação de Cristo é Jesus como servo fiel. Aí vamos lá, eu vou te provar Marcos 10, 45. Marcos capítulo 10, versículo de número 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate de muitos. Então, o Evangelho segundo Marcos, meus irmãos, vem para mostrar principalmente um Jesus como um servo, um Cristo ativo. Os versículos de Marcos, meus irmãos, quando vai falar de Cristo, ele mostra mais os atos de Cristo do que as próprias palavras de Cristo. Ele mostra mais do que o Cristo fez, o que Jesus fez, do que o que Jesus falou, tá certo? Então, ele mostra um Cristo ativo, um servo forte, mas humilde. Aí é que vai entrar a revelação agora. O boi, meus irmãos, era emblema do trabalho civil naquela época para os antigos do Oriente, tá certo? O boi representava o trabalho paciente e produtivo. Aí está lembrando agora do rosto do boi no Evangelho de Marcos. Então, quem é Jesus? Que pensais vós de Cristo? Judas Iscariotes, aquele que conviveu com Jesus, meus irmãos, aquele que pregou o Evangelho com ele, aquele que cuidou das coisas de Jesus, mas que por ganância o traiu, o vendeu, o entregou por 30 moedas. O que ele diria? O que ele diria se perguntássemos para ele esse mesmo versículo lá de Mateus? Que pensais vós de Cristo? Eu creio que assim como foi o final dele, eu traí sangue inocente. Eu traí sangue inocente. Que pensais vós de Cristo? O centurião, os irmãos se lembram? O centurião que flagelou Jesus até entregar ele para ser pregado no madeiro, no Calvário. Ele olhou e ele mesmo, se eu perguntasse para ele que pensais vós de Cristo, quem é Jesus para você? Eu tenho certeza que ele chegaria aqui mais alto do que eu estou falando para você e falaria que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Amém? Então, meus irmãos, a gente está perpassando agora pelo Evangelho de Marcos, e a gente viu que o Evangelho de Marcos ele foi direcionado principalmente naquela época, tá certo? Para o povo romano, tá certo? Que a principal revelação era como o servo fiel, o servo humilde, o servo forte, e a figura emblemática era o boi. E lembrando que o Evangelho de Marcos, por mais que ele seja o menor evangelho, ele tem 31 versículos a mais do que os outros, só falando de sinais e milagres de Jesus, que os outros não têm, tá certo? Então, como ele realmente se preocupou em mostrar o que Jesus fazia, o Cristo ativo, e não o que Jesus falou. Quem é Jesus? Lucas escreveu, já o Evangelho de Lucas, meus irmãos, Lucas era médico, né? E ele escreveu a um povo culto, ele escreveu direcionado para os gregos. Tem até no prefácio, eu acho que é no versículo 3,
primeiro capítulo de Lucas, viu, irmão Léo? Que ele mostra para quem ele direcionou, né, para o destinatário daquela carta que ele enviou, né, que foi a Teófilo. Tá ali, o excelentíssimo Teófilo. Foi uma carta que ele escreveu, tá certo? Aí você, o que significa Teófilo? Não sei nem se o nome dele era Teófilo mesmo, porque naquele tempo as pessoas queriam perseguir e matar, né, quem seguia Jesus, tá? Então esse Teófilo, meus irmãos, significa quem ama a Deus. Quem ama a Deus, tá certo? Então provavelmente era um soldado recém-convertido, ou uma pessoa que queria saber mais do Evangelho, ou alguém que estava sendo discipulado. Já pensou você ser discipulado com um Evangelho todo desse de Lucas naquela época? Então Lucas direcionou principalmente, né, a sua escrita para um povo culto, para um povo, os gregos helenistas da época, com boa formação e com vocabulário muito rico, tá certo? E eles tinham um homem como símbolo da perfeição. Os gregos naquela época, meus irmãos, eles tinham um homem como símbolo da perfeição. O homem era símbolo de inteligência, emoção, vontade, razão, conhecimento e amor. E a principal revelação de Cristo por meio do Evangelho de Lucas é Jesus como o Filho do homem. Que Jesus foi um homem tão perfeito que chegou a ser Deus. Então aqui a gente vê, meus irmãos, a preocupação de Deus, a preocupação de Jesus em vir para todos, a se revelar pela sua multiforme graça, para todos terem compreensão de que ali é o Filho do homem, de que ali é onde nós obtemos salvação e a vida eterna. Os eventos narrados no Evangelho de Lucas, meus irmãos, ele mostra a natureza humana e a natureza divina de Cristo, porque Jesus era 100% humano, mas Jesus também era 100% Deus, o que a gente chama na teologia de união hipostática. Não vou falar sobre isso aqui, mas ele mostrava a natureza divina e também a natureza humana de Jesus, tá certo? Vamos abrir aqui nossas Bíblias em Lucas 5:24. Lucas capítulo 5, versículo 24. Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta-te, toca a tua cama e vai para a tua casa. Esse é Jesus, meus irmãos. Esse é Jesus. É o Jesus que cura, é o Jesus que liberta, é o Jesus que perdoa, é o Jesus que salva, é o Jesus que dá a vida eterna. Amém? Meus irmãos, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Amém? Esse é o Jesus que cura. Eu vou te dar aqui 4 motivos para tu levantar a mão e glorificar o nome de Deus. Gênesis 14, 22. Abraão chega, levanta as mãos e diz: ó Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e glorifica o nome de Deus. Êxodo 17, 11. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas para o alto, Israel prevalecia. 2 Crônicas 6, 12. Salomão foi diante do altar do Senhor, levantou as mãos e glorificou o nome do Senhor. E o salmista diz: ó, levantai mãos santas para bendizer o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. O Evangelho de Lucas, meus irmãos, então, ele foi destinado para o povo, principalmente os gregos. A principal revelação dele era como o Filho do homem, e a figura emblemática era o rosto de homem, tá? Que nós vimos lá. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Que pensais vós de Cristo? João Batista. Que pensais vós de Cristo? Eu gosto muito do João Batista, meus irmãos. Os irmãos aqui sabem, eu gosto demais. Que pensais vós de Cristo, João Batista? João Batista, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu batizo com águas, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Que pensais vós de Cristo, Pedro? Que pensais vós de Cristo? Qual foi a revelação que Pedro teve? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Este é Jesus, meus irmãos. Este é Jesus. Você conhece Jesus verdadeiramente? Será que a sua alma arde por Jesus?
Será que você conhece Jesus em um âmbito mais profundo? Quem é Jesus? João, meus irmãos, ao escrever o Evangelho segundo João, ele tinha em mente a igreja. Por quê? O Evangelho de João, meus irmãos, foi o último evangelho a ser escrito. O Evangelho de João foi escrito em torno de 90 depois de Cristo, tá certo? Provavelmente ele escreveu o Evangelho quando ele estava na ilha de Patmos, junto com o livro do Apocalipse, tá? Foi concomitante, tá certo? Ele escreveu no final da sua vida. Por que ele escreveu e Deus, o Espírito Santo, teve essa revelação para ele para escrever o Evangelho segundo João, que é o evangelho mais profundo, meus irmãos, que tem e que mostra a maior divindade de Cristo? Porque como já fazia tempo que Jesus tinha sido crucificado, já fazia tempo que Jesus tinha sido ressurreto, já fazia tempo que Jesus tinha passado pela terra, feito os milagres, as pessoas estavam se esquecendo de Jesus. 90 anos depois. Avalie hoje, 2024 anos depois. Muitas pessoas estão esquecendo de Jesus, meus irmãos. E assim ele escreveu para a igreja, principalmente com foco, porque já estavam esquecendo do sacrifício imaculado, sacrifício perfeito, aquele que nos dá direito à vida eterna. João 4:42. Quem é Jesus? Quem é Jesus, meu irmão, para você? Reflita, o que Jesus representa na sua vida? Jesus é um culto de domingo, que você vem cantar e adorar o nome do Senhor? Quem é Jesus? João 4:42. Diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Amém. Meus irmãos, a principal revelação do Evangelho de João para Cristo era que ele era o Salvador do mundo, é que ele era o próprio Deus. Irmão Léo, por favor, como é que começa o livro de João, capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A revelação, meus irmãos, é que Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Uma frase do João Calvino, meus irmãos, que eu gosto bastante. Ele diz assim, este evangelho é uma chave que abre a porta para a compreensão dos outros. É um evangelho tão profundo, meus irmãos, que ele abre o leque para você compreender todos os outros, tá? O tanto é que é um evangelho que foi deixado para a igreja, apesar dele não ser o maior, apesar do maior evangelho ser o evangelho de Lucas, e o evangelho de Lucas ser o mais perfeito, mais rebuscado, mais erudito. Esqueci de até dizer para os irmãos aqui, o evangelho de Lucas é o único evangelho que foi escrito de forma cronológica. A perfeição tinha que ser tão grande para os gregos crerem que ali ele era o homem divino, que tinha que ter perfeição até na escrita. Então, tudo que está escrito no evangelho de Lucas, se você quer ler a vida de Jesus, do início ao fim, passo a passo, Jesus pequeno, Jesus cresceu, Jesus fez esse milagre, depois ele fez o outro, Jesus fez o sermão da montanha, Jesus morreu, foi ao Calvário e ressuscitou. Evangelho de Lucas. Os outros evangelhos, ele aparece um milagre aqui, aí o outro que foi antes aparece depois, então não tem ordem cronológica certa. O evangelho segundo Lucas, ele é todo em ordem cronológica, é o único, tá? Às vezes fica didático para quem quer meditar na palavra do Senhor. Quem é Jesus, meus irmãos? Quem é Jesus? O evangelho de João, o povo principal destinado era a igreja. A revelação principal é que ele era o Salvador, e
A figura emblemática é a águia. A águia representa o divino, porque a águia voa nas alturas e mostra a sua divindade eterna. Aí se cumpriu a visão profética de Ezequiel 1:10 nos 4 evangelhos, né? Vamos ler aqui bem rápido aqui novamente. E a forma dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rostos de boi, e também todos os 4 o rosto de águia. Mas, meus irmãos, o principal de hoje é quem é Jesus. Quem é Jesus? Se a gente pudesse ir para o céu aqui, bem rapidinho, sair aqui da nossa missão que Deus nos concedeu e perguntar para o Deus Pai, quem é Jesus para Ele? Quem é Cristo? Ele ia dizer assim, ó: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se eu pudesse perguntar para o Espírito Santo aqui, Espírito Santo, me diga quem é Jesus, o Espírito Santo ia dizer: é aquele que eu vim para mostrar, é aquele que eu vim para revelar, é aquele que eu vim para dar à luz. Espírito Santo Consolador que Jesus deixou dentro de cada um de nós que está aqui, depois que Ele partiu para os céus. E se eu pudesse chegar para Jesus, para Cristo agora, e fazer a mesma pergunta para Ele: que pensais vós de Cristo? Para Jesus. Ele respondeu para nós no Evangelho de João: eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quem é Jesus para você? Aqui a gente já falou da multiforme graça de Jesus. Nós já explanamos aqui muito rapidamente tanto de características que Jesus tem, tanto de coisas boas que Ele nos deixou, principalmente a salvação e a vida eterna. O leão, meus irmãos, simboliza a soberania e a força. Ele, como soberano, ele vem governar e reinar. O boi, ele simboliza o serviço. Como servo, ele veio para servir e para sofrer. O homem simboliza a mais alta inteligência. E como filho do homem, ele veio para participar em nosso meio, ele veio para consolar. E a águia simboliza o celestial, simboliza o divino. Ele vem para revelar, ele vem para remir, ele vem para mostrar que Jesus é o próprio Deus. Amém? Você conhece realmente Jesus? Reflita agora, reflita, feche os seus olhos. Você conhece Jesus? Arde dentro do seu coração quem é Jesus? Dentro da sua alma, arde quem é Jesus? Quem arde quem é Jesus, quem conhece Jesus verdadeiramente, sofre fome por Jesus, sofre perseguição por Jesus, não espera ser exaltado por Jesus, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é aquele que tem um nome sobre todo nome. Jesus é aquele que te estende a mão quando você cai. Jesus é aquele que veio para perdoar todos os pecados. Jesus é aquele que se fez carne, se despiu de toda a sua glória e veio te dar vida e vida com abundância. Jesus foi aquele que mesmo sendo açoitado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo flagelado, Ele olhou com um olhar de ternura, Ele olhou com um olhar de misericórdia para os soldados. Aleluia, glória a Deus. Quem é Jesus? Aleluia. O desejo, meus irmãos, dos nossos corações não pode ser satisfeito com coisas materiais, com coisas culturais. O próprio rei Salomão descobriu isso. Ele tinha dinheiro para comprar tudo, ele tinha dinheiro para ter tudo, e ele disse que nada mais era do que vaidade. Vaidade. Tudo
tudo, eu vou frisar de novo, tudo que essa terra te oferece, meu irmão, é igual, se assemelha à água do poço de Samaria. Qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas em Apocalipse 22:17 diz: quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Glória a Deus. Essa fonte é perene, essa fonte é eterna, essa fonte não seca, essa fonte faz jorrar os rios de vida, essa fonte faz o cansado não ter mais sede, essa fonte é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Hoje Jesus está dizendo, meus irmãos, vinde a mim, aleluia, todos os cansados e os oprimidos, que eu vos consolarei. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. O louvor pode subir. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a porta está aberta, Jesus está aqui. Aleluia. Se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, aleluia, se você estiver preocupado, pegue todas as suas preocupações, meus irmãos, pegue todas as suas ansiedades, pegue o seu fardo e coloque aos pés de Jesus, coloque os seus fardos aos pés dele, porque só ele pode te consolar, só ele pode te dar aquela paz que excede todo o entendimento, aleluia, só ele, só ele. Glória a Deus. Vem aqui para frente para a gente orar. Quem quer deixar os fardos e os problemas no altar do Senhor, vem aqui para frente que a gente quer orar por você. Aleluia, glória a Deus. Ele é a fonte de vida verdadeira, meu irmão. Você que não conhece a Jesus, essa é a hora de provar dessa fonte. É a hora. Glória a Deus, aleluia. Esta é a hora, meus irmãos, é a hora de experimentar o novo de Jesus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Seu Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, eu te agradeço, Pai, por mais um dia, Senhor, que Tu tens misericórdia de cada um que está aqui, Pai. Eu te agradeço, Pai, por tanto amor, Pai, que Tu tens por nós, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque por mais da nossa insignificância, Pai, Tu nos ama. Por mais da nossa insignificância, se nós dobrarmos nossos joelhos e orarmos a Ti, Tu escuta, Senhor. Obrigado, Pai. Nós Te somos gratos, Pai. Nós Te somos gratos porque sentimos a Tua presença, Senhor, neste ambiente. Nós Te somos gratos, Senhor, porque Tu estás passeando em nosso meio e nós sentimos a Tua presença, Senhor. Eu queria Te pedir, Pai, que o Senhor venha confortar, Senhor, aleluia. Que o Senhor venha, Senhor, agora tirar todo o fardo, Pai, tirar toda a ansiedade, Pai, tirar todo o peso, Pai, de quem está carregando, Pai, pois só Tu, Pai, pode consolar, Senhor. Só Tu verdadeiramente, Senhor, pode dar a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Então eu Te peço e já declaro, Pai, em nome de Jesus, que todos os problemas que Te assolam, em nome de Jesus, se você colocar no altar dele, Ele vai na frente e vai Te ajudar. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Nós já cremos na Tua bênção, Senhor. Nós já cremos. Amém. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Jesus que vive.
Deus enviou seu Filho amado. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Cante, cante. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas que é para Jesus. Mais forte que é para Jesus, irmão. Glória a Deus. Podem tomar seus assentos, meus irmãos. Agora a gente vai para um momento solene. Glória a Deus. Que nós vamos relembrar a morte, a expiação e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada melhor do que nós falarmos de quem importa, nada melhor de nós falarmos da vida de Jesus e terminarmos este momento reverenciando Ele com a sua ordenança que Ele deixou à igreja, tá? A primeira ordenança que Ele deixou à igreja, meus irmãos, foi batizar nas águas. A segunda ordenança foi ceiar, tá? Eu queria pedir para o irmão Léo colocar aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Meus irmãos, deixa eu só te dizer aqui uma coisa. Quando ele fala que come e bebe indignamente, o indignamente aqui, ele é um advérbio, tá? Eu vou falar bem rápido só para você entender. Ele não é um adjetivo, ele não está dizendo que você não é digno de ceiar, porque senão ninguém ceiava aqui, porque ninguém é digno. Esse indignamente, no grego, no original, ele quer dizer que é um modo de fazer. E quando você vai ler o resto da carta de Coríntios aqui,
né, uma exortação de Paulo, porque eles estavam comendo na frente dos outros, eles estavam bebendo na frente dos outros, eles não estavam tendo respeito e reverência com as coisas do Senhor, com o momento do Senhor. Eles estavam tomando vinho e se embriagando. Então, o indignamente que ele fala aqui é com relação a isso, ao modo, é a maneira de se fazer, tá? E eu quero dizer que todos estão convidados a ceiar, a fazer parte aqui desse momento do corpo e do sangue de Cristo.